Fala pessoal, bem-vindos à aula 4 do nosso curso de análise de dados do Excel. Fica o convite para vocês visitarem nosso site, o www.outspokenmarket.com, darem uma olhada no nosso blog, também se cadastrar na nossa newsletter para receber nossas ideias, nossas próximas novidades. E também ali no site você pode encontrar todo o conteúdo do curso, bem como os arquivos que a gente utiliza em cada aula. E falar em aula, porque nesse quarto encontro a gente vai fazer uma introdução às funções no Excel e nós vamos mostrar as 5 funções essenciais: soma, máxima, mínima, média e a função condicional C. Se você realmente quer ter autonomia ao trabalhar com dados, ao trabalhar com qualquer tipo de trabalho no Excel, dominar as principais funções é quase que uma tarefa essencial. E na nossa planilha de dados, e a gente já viu um pouquinho da função soma, quando a gente, na aula 3, fez aqui o cálculo da amplitude média. Mas só para a gente recapitular um pouco, vamos rever como que funciona e qual que é o conceito real de uma função. Então, vamos supor que aqui nessa célula a gente queira somar qual que foi toda a variação que a gente teve na cotação do euro-dólar do dia 4 de junho até o dia 28 de junho. Então vamos aqui nessa célula escrever que a gente vai ter a variação do euro-dólar no período de junho. Então, nada mais é do que vai ser a soma de todas as linhas que a gente tem aqui na coluna H, Change, até o final do mês. Só relembrando o conceito da barra de status, se a gente clica e arrasta e faz a seleção nas células que a gente tem interesse, a barra de status já mostra para a gente um sumário de tudo aquilo que a gente tem. Então eu tenho que a média aqui é 0%, esse é um conceito bem interessante que a gente vai ver nas aulas de estatística mais à frente. Temos 19 itens selecionados, né, que é o número de células selecionadas que contém dados. Temos o valor mínimo desse período, que é menos 0,74%, a máxima que foi 1,17 e a soma que é 0,04. Repare que exatamente esses números, soma, máxima, mínima e média, são os valores que a gente vai reproduzir com as funções. Aí você pode me perguntar, poxa Leandro, mas se na barra de status a gente já tem essas informações, qual que é a necessidade da gente fazer uma função? É muito simples, porque a partir do momento que você tira a seleção, você perde aquela informação. Então, se você não anotou em nenhum lugar, você não consegue recuperá-la. E a partir do momento que você está trabalhando com Excel, não tem a menor necessidade de você anotar nada numa folha de papel. A gente pode reproduzir esses dados aqui dentro da própria planilha, que podem ser utilizados para análises futuras. Então, primeiro, vamos pegar a variação percentual, como a gente havia dito, a fórmula que a gente tem que fazer é a fórmula soma. Então, qualquer fórmula no Excel a gente inicia com o sinal de igual e a gente começa, soma. Quando a gente começa a digitar o texto que a gente quer, você vai ver que o Excel sugere, dado as 2 primeiras letras ou tantas quantas letras você já tenha digitado, qual que é a função provável que você está procurando. Existem inúmeras funções no Excel, a gente vai falar das principais agora na aula 4 e depois na aula 5 a gente vai fazer um aprofundamento maior mostrando outras funcionalidades. Então a primeira que a gente quer trabalhar é a função soma, então a gente ou pode terminar de digitar ou clicar 2 vezes aqui em cima do nome soma e você vê que automaticamente ele já te abre o parênteses. Então a estrutura de uma função vai ser começar pelo símbolo de igual, o nome da função, correto? E abre o parênteses, que é onde a gente começa a digitar o que a gente chama de argumentos, que são os elementos que a gente põe como entrada da função para que no resultado, ou seja, nesse sinal de igual que a gente tem, ela retorne o valor que a gente quer. Então, a soma vai compreender todo o período que a gente tem aqui da célula H2 até a célula H20. Lembrando que o Excel ele representa essa terminologia de uma célula X até uma célula Y através do símbolo de 2 pontos. Ok? Então, eu já tenho aqui selecionado, o Excel completa para a gente o valor da função, você também poderia ter digitado. Então, eu quero a soma da célula H2 a H20. Terminando esse conceito, a gente fecha o parênteses e aperta Enter.
a gente vai ter aqui os mesmos 0,04% que a gente teve durante a seleção na barra de status. Então, significa que a gente executou corretamente essa fórmula. A próxima fórmula que a gente vai trabalhar é para achar o valor máximo dessa variação que a gente teve no período, né? Então, a máxima variação que nós tivemos vai ser dada pela fórmula igual e onde a gente começa máximo. Você pode ver que a gente começou a digitar aqui MAX, o Excel não retorna nada para você como sugestão. Por quê? Porque, na verdade, ele vai respeitar o acento que a gente tem na palavra máximo, então ele coloca aqui para você, quando você digita corretamente o acento, sugere já máximo. Clicamos 2 vezes, o mesmo conceito. Vamos fazer agora um pouco diferente, ao invés de clicar e selecionar, eu vou digitar, porque eu já sei que é da H2 até a célula H20, então quando eu digito H2, ele já seleciona para a gente aqui automaticamente nessa região azul, até H20 e fecha os parênteses. Então nós vamos ter a variação máxima aqui. Só para fazer a verificação, quando a gente seleciona aquele intervalo, máxima de 1,17%, máxima variação de 1,17%, ok? Então agora fazendo a função de mínimo. Então, a mínima variação que a gente teve nesse período vai ser dada pela função mínimo. Então, mesmo conceito, aperto igual, começo a digitar mínimo, respeitando a ortografia, clico 2 vezes. Para ser um pouco mais veloz, vamos fazer aqui a seleção pelo mouse, fecha parênteses, o valor mínimo, fazendo o check novamente, menos 0,74% aqui, menos 0,74% também no resultado da função. Agora, vamos pegar a média da variação no período. Então, como você já pode imaginar aí no seu computador, você seguindo aqui a nossa aula, a fórmula vai se chamar média. Então, começa a digitar média. Existem aqui o cálculo de diversos tipos de média. A gente vai ver isso nas aulas sucessivas. Então, pegando a média simples, selecionando o intervalo que a gente quer de novo, que é da H2 até a célula H20. E fechando os parênteses, temos a variação média aqui de 0%. Esses 4 elementos, que são as 4 operações fundamentais, vamos dizer assim, aqui nas funções do Excel, sabemos que já possuem os valores corretos. Vamos evoluir um pouco mais agora e falar da função C, que na minha opinião ela é... Ok, tudo é importante, mas ela te permite uma flexibilidade de raciocínio e de desenvolvimento de planilhas cada vez mais automatizadas, maior, acho, do que qualquer outro tipo de função. Então, como que funciona a função C? Bem, como a gramática da língua portuguesa sugere, é uma condição, ou seja, se acontecer alguma coisa, eu quero verificar se aquilo que aconteceu era aquilo que eu esperado e conforme aquilo que aconteceu, eu vou ter um resultado X ou um resultado Y. Espera aí, Leandro, ficou um pouco confuso, me explica isso direito. Vamos lá. Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Vamos tentar entender, por exemplo, se a cotação que eu tive aqui no dia 7 de junho, se essa variação que eu tive aqui, ela foi maior do que 0 ou não. Você pode pensar, poxa, Leandro, mas isso é até um pouco óbvio, né? Basta eu olhar aqui no dado. Ok, a gente vai ver que ela não foi maior do que 0, foi um valor negativo. Mas o grande ponto que a gente tem aqui é você usar desses artifícios, desse tipo de resultado automático, dessa análise automática que o Excel te proporciona para cada vez realizar ou criar planilhas mais elaboradas. Então pode até parecer simples e óbvio aqui, mas nas próximas aulas a gente vai ver como isso pode aumentar em complexidade, em nível de raciocínio, mas que na verdade facilita o seu trabalho do dia a dia. Então o que a gente quer verificar é se a variação nesse dia 7 de junho, que a gente destacou aqui em negrito, foi maior do que 0. Então como funciona a fórmula C? Como toda fórmula, eu faço aqui a chamada pelo igual, C, e a gente pode ver aqui pelo próprio Excel quais são os argumentos
que cada fórmula deve conter a fim de que a gente chegue no resultado necessário. Então, o primeiro argumento da fórmula C é o que a gente chama de teste lógico. Nada mais é do que a comparação que você quer fazer para entender exatamente o que vai acontecer se aquele valor for verdadeiro e o que vai acontecer se aquele valor for falso. Então, o teste lógico que a gente quer fazer aqui nesse exemplo é saber se o valor da célula H5 é maior do que zero. Então, intuitivamente, a gente clica aqui na célula H5. Qual que é o sinal de maior? É aquele mesmo da escola. Sinal de maior que zero. É simples assim. Esse é o nosso teste lógico. Então, o Excel vai verificar se H5 maior do que zero e quais são os valores que o Excel vai te devolver caso esse teste lógico seja verdadeiro ou falso. Nesse caso, você pode ver aqui pela fórmula que a gente tem que separar os valores por ponto e vírgula, porque tem aqui teste lógico, tem um ponto e vírgula aqui de lado, a gente repete o ponto e vírgula, e aí ele faz em negrito aqui para você qual que é o valor que você queira que o Excel retorne caso esse teste seja verdadeiro. Então a gente quer aqui, vamos dizer, simplesmente deixar que positivo, se ele for maior do que zero. Como é um texto, a gente tem que abrir aspas, escreve positivo, fecha aspas, ponto e vírgula novamente, porque a gente vai para o outro campo, que é o valor que a fórmula vai retornar caso aquele teste lógico H5 maior do que zero seja falso. Vamos aqui deixar, no caso, negativo. Terminamos os argumentos da fórmula, fechamos os parênteses. Opa, faltou aqui uma aspas para fechar. Damos Enter e a gente pode ver que realmente menos 0,18 é um valor menor do que zero. O Excel corretamente voltou para você o valor negativo. Vamos só fazer aqui um outro teste. Vamos então testar se, por exemplo, a célula H4, que é esse valor de 1,17%, é maior do que zero. Uma coisa bacana do Excel, para você não ter que vir aqui e ficar digitando tudo de novo, você vê que ele salienta para você a fórmula, aqui em azul e aqui em azul também, a célula que você quer trabalhar. Nesse caso é H5. Vamos mudar clicando e arrastando para H4. Você vê que automaticamente ele muda a fórmula para você. Então o nosso novo teste agora é: se H4 maior do que zero, me retorne positivo se isso for verdadeiro. Se for falso, me retorne negativo. A gente aperta Enter, a gente confere aqui que o valor é positivo. Beleza, pessoal? É muito bacana, é muito divertido você aprender a utilizar essas funções. Aqui foi só uma introdução para você pegar o conceito, entender como que a gente começa a trabalhar com isso no Excel, entender que o Excel ele é bastante intuitivo a ponto de sugerir mais ou menos o que deve ser feito. E depois vai tudo em linha com o raciocínio lógico ou com o objetivo que você tem em trabalhar com a planilha. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa quarta aula. Todos os arquivos que a gente vem falando aqui, aula por aula, eles são disponibilizados lá no nosso site, na seção Curso Análise de Dados. Fica o convite para você entrar lá, fazer um download, tentar repetir aquilo que a gente aprendeu aqui na aula. E se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão ou crítica, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Também dê aquele curtir aqui no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.